A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, espero que todos estejam bem, que todos possam estar debaixo da proteção do nosso Deus, crendo que logo tudo vai melhorar e que tudo vai se colocar no seu devido lugar. Mas eu gostaria neste momento de compartilhar com você a santa palavra do nosso Deus, poder junto com você meditar no texto que o Espírito Santo de Deus com certeza ministrou primeiro ao meu coração para ministrar ao teu no dia de hoje. Está em Ezequiel capítulo 3, do verso 16 em diante, que nos fala sobre o atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu te livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas injustiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Louvado, exaltado e bendito é o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, esse é um texto que sempre fala ao meu coração desde a minha conversão, porque na minha conversão, que foi muito rápido, eu tinha 17 anos de idade, Deus começou a falar ao meu coração e já precocemente eu comecei a pregar a santa palavra do nosso Deus, anunciar as boas novas de Jesus Cristo, mas sempre Deus me dava uma palavra de correção, de exortação ao povo. E eu até ficava assustado com tudo isto, mesmo sendo um novo convertido, e já pregando mensagens corretivas, mensagens duras, mensagens que eu mesmo, no meu coração, temia. E desde a minha conversão, Deus falava comigo que havia me colocado como uma atalaia na casa do Senhor.
Queridos, o atalaia é aquele que fica em cima dos muros, é aquele sentinela, é aquele soldado, é aquele homem incumbido de ficar olhando por cima dos muros, esperando para ver se o inimigo não se aproxima, se o inimigo não chega perto da cidade para tentar sorrateiramente, numa emboscada, invadi-la e destruí-la. O atalaia é aquele que avisa, o atalaia é aquele que fica atento, o atalaia é aquele que fica vigilante, o atalaia é aquele que fica aguardando, quem sabe, o momento onde o inimigo se aproxime, onde o inimigo possa querer de alguma maneira invadir a cidade, e ele, mais do que rapidamente, anuncia. Ele é o anunciador, ele é aquele que alerta sobre o perigo, ele é aquele que fala a respeito da aproximação do inimigo. O papel do atalaia é muito importante. O papel do atalaia é importantíssimo para um povo, para uma cidade daquela época e para os dias atuais, levando para o âmbito espiritual. O atalaia é aquele onde Deus fala e mostra, e ele tem a incumbência, e ele tem a responsabilidade, e ele tem a função de alertar, de falar, olha, está acontecendo isso ou aquilo. O atalaia é aquele que previne, é aquele que anuncia antes que o fato aconteça. Ele é aquele que alerta o povo do perigo, alerta o povo das consequências que eles terão se não tomarem uma devida providência. Queridos, diz o texto sagrado em Ezequiel, capítulo 3, do verso 16 em diante: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Olha que interessante. Deus levanta Ezequiel, Deus levanta o profeta, um dos profetas maiores que a Bíblia menciona. Deus diz: olha, eu te levantei como atalaia, eu vou te falar o que vai acontecer, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E você vai ser o anunciador, e você vai alertar o povo, e você vai alertar os reis, e você vai falar para eles o que está por vir. Queridos, quando a gente lê os textos sagrados, a gente acha que esses atalaias não existem mais. Não, pastor, esses tipos de atalaias, e eu vou aqui colocá-los, encaixá-los, é claro, como profetas, anunciadores da palavra de Deus, anunciadores das consequências, a qual Deus tomará decisões e tomará iniciativas pelas consequências do pecado do povo. Não existem mais. Hoje o que existem são falsos profetas, enganadores, mercenários, que tentam enganar o povo. Não, existem homens e mulheres de Deus, existem homens e mulheres de Deus que têm a preocupação e a responsabilidade pelo Espírito Santo do Senhor de anunciar a palavra, o recado de Deus, mas com certeza não são muitos. Com certeza não são muitos. Eu conheci alguns anunciadores da palavra que Deus os usava tremendamente, e eles tinham a responsabilidade, porque sabiam que prestariam contas com Deus de tudo aquilo que saíssem
que saísse da sua boca. Deus diz aqui para Ezequiel: filho do homem, eu te dei por atalaia na casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Olha que responsabilidade Ezequiel tinha. Quando eu disser ao ímpio, verso 18, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Queridos, o texto sagrado aqui diz: quando Deus fala para o ímpio, usa a boca do profeta, do atalaia, para dizer para o ímpio as consequências da sua maldade, as consequências dos seus erros, Deus não está falando isso para a sua condenação. A priori, o que Deus quer é o arrependimento. O que Deus quer é que aquele homem ou aquela mulher que está no erro, que está nas práticas erradas, que entristecem o Espírito Santo, que contrariam a palavra de Deus, não é a morte daquele ímpio, mas é que ele viva, que ele se arrependa, que ele restaure o seu caminho, endireite as suas veredas, que ele possa tomar uma atitude de arrependimento. Deus, quando ele avisa sobre as consequências de um ato, não é para condenação, até então não é para condenação, é para que haja arrependimento, é para que haja mudança, é para que haja transformação. Quando Deus usa alguém para falar que precisa aquela vida ser mudada, é porque Deus quer que aquela vida não se perca, mas que se arrepende do seu mal, que se arrependa do seu pecado, que volte a trilhar o caminho da verdade, que volte a fazer o que é justo, o que é digno, o que é verdadeiro. Quando Deus fala com você, quando o Senhor Deus te corrige, Ele não está te corrigindo porque quer o teu mal. Ele não está te corrigindo porque quer ver você perecer. Ele não está te corrigindo porque quer ver o mal acontecer na tua vida. Não, Ele está te corrigindo como o pai que ama o seu filho. Ele está te corrigindo para que você possa mudar as suas atitudes, para que você possa mudar a forma de você agir, de você proceder. Ele quer que você seja uma vida transformada e abençoada pelas suas mãos. Por isso que ele diz no texto: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho mau, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue na tua mão o requererei. Vocês percebem as duas situações aqui? Deus fala com o ímpio para que ele se arrependa. Deus, ele quer falar com o ímpio, mas também existe uma responsabilidade muito grande daquele que é o atalaia, daquele que Deus quer usar para ser o porta-voz da sua palavra. Queridos, quantos se calam? Quantos não abrem a sua boca, não abrem os seus corações, omitem a verdade divina, a palavra de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar as tuas atitudes para tocar no coração do pecador, para tocar no coração daquele que está no caminho errado, mas não se cale você, fale a verdade. A verdade nem sempre é muito bem aceita. A verdade nem sempre, na maioria das vezes, não soa bem aos ouvidos do povo, porque a verdade ela é justa. A verdade ela muitas vezes não atrai um grande público,
Porque a verdade não é engodo. A verdade faz o homem trilhar o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho digno, o caminho honrado. A verdade não usa de fantasias. A verdade indica o caminho certo. E o texto sagrado diz: mas se avisares o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho mau, ele morrerá na sua maldade, mas tu te livraste a tua alma. Pois é, Deus ele dá a palavra pela boca do atalaia para que o ímpio se converta, se arrependa do seu mal. Se ele não se arrepender, existem duas situações. Se você não falar e alertar o ímpio, ele vai morrer no seu pecado. E você vai pagar o preço da tua rebeldia, porque fechou a tua boca, porque não falou a verdade, porque omitiu. Mas se você falar a verdade, se você entregar o recado e o ímpio mesmo assim não se arrepender, pela sua desobediência, pelo seu pecado, ele será condenado, ele morrerá, mas a sua alma estará livre daquele sangue. Está entendendo? Queridos, pregue a palavra, fale do amor de Deus. Ah, mas aquela pessoa não vai ouvir, ela não vai aceitar, não importa. Fale a verdade, pregue a palavra de Deus. Não permita que aquele sangue fique nas tuas mãos. Pregue a santa palavra de Deus. Doa quem doer. A verdade pode doer, mas ela liberta, ela salva, ela transforma. Se aquele ímpio que ouviu a palavra não se arrepender, infelizmente, mas não será aquele sangue cobrado das tuas mãos. Você está com aquela pessoa dentro da tua casa, rebelde, coração duro. Por muitas vezes você tentou se aproximar e ela não aceita. Você diz: lavei as minhas mãos, não quero saber, eu quero te dizer algo. Insista e continue a falar do amor de Deus para ela, porque eu creio que Deus pode mover aquele coração, transformar aquela vida e fazer ela se achegar ao arrependimento e à busca do Deus que você serve. Queridos, o texto sagrado nos diz: se você pregar a palavra, ser o anunciador do recado de Deus, se o ímpio não aceitar, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. E o verso 20 diz: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha que interessante esse texto. Queridos, Deus, ele está dizendo nesta palavra: se o justo, não está falando o ímpio, aquele que praticou a justiça, aquele que fez o que era correto, aquele que fez o que era certo, mas em determinado momento da sua vida tropeçou. Em determinado momento da sua vida errou, pecou, transgrediu. Diz que Deus não trará à memória o seu passado. Tudo que ele fez de bom no passado não terá valor algum se não houver arrependimento a partir do momento daquele tropeço, daquele erro, daquela falta.
Se o justo na sua justiça praticar a iniquidade, pela sua iniquidade será condenado. Mas se o ímpio na sua iniquidade praticar a justiça, pela sua justiça será salvo. Você está entendendo? Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, Deus viu tudo. Deus viu tudo. Ah, mas eu fui um homem correto. Sim, você foi um homem correto. Por que não é hoje? Você foi uma mulher correta. Por que não é hoje? Você fez o que era justo, o que era digno, o que era verdadeiro. E por que não pratica hoje na tua vida? Porque o teu coração se corrompeu. Porque o teu coração se afastou da presença de Deus, das suas ações, das suas práticas. Porque o seu testemunho, tão maravilhoso, tão lindo, você contava um testemunho de vida, de transformação tão lindo. O que aconteceu? O que aconteceu com o seu testemunho? Hoje, você é uma pessoa diferente, hoje você é uma pessoa mudada. Hoje você é uma pessoa amargurada, entristecida. Hoje você é uma pessoa que alimenta o ódio no teu coração. Mas você diz, lá atrás, não, lá atrás eu era uma pessoa correta, uma pessoa boa. Porque hoje existem práticas na tua vida que você sabe muito bem que desagrada a Deus. E você tem vivido num lamaçal de pecados, num lamaçal de erros. Ah, mas há tempos atrás, eu era uma pessoa melhor. Deus quer que você volte a ser uma pessoa melhor. Lembra de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. Volta a ser uma bênção. Volta a ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. Volta a amar. Volta a praticar o amor na tua vida. Essa amargura, essa angústia, esse ódio, eu repreendo da tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo da tua vida em nome do Senhor Jesus. Essa seta de Satanás que trouxe essa angústia no teu coração, essa revolta. Você se transformou em uma pessoa revoltada, em uma pessoa que não tem mais aquele amor de Deus, aquele amor de Jesus Cristo na tua vida. Você começou a ter um coração cauterizado, endurecido, um coração que não consegue ter mais a sensibilidade de entender e sentir os erros que você está cometendo. Volta para o Senhor, volta ainda hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto sagrado nos diz: se o justo, em determinado momento da sua vida, tropeçar, cair, errar, transgredir, aleluia, você tem que anunciar a ele, você tem que falar para ele. O atalaia foi chamado para isso. Alerta o teu irmão, alerta a tua irmã, fale para ele voltar correndo para os braços do Pai. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado e tu livraste a tua alma, avisando tu para ele não pecar. Muitas vezes a gente está vendo alguém caminhando para o erro. Estamos vendo aquela pessoa, aquela vida, aquele irmão caminhando para o erro, com más amizades, tendo práticas que você sabe que não eram habituais daquela pessoa. Qual é a tua função? Avisar, alertar com amor, viu, queridos? Com amor. Alertar, avisar. Olha, estou sentindo que você está diferente. Deus me deu uma palavra para falar ao teu coração. Seja um atalaia. Não permita que aquela vida caia no abismo. Não permita que aquele jovem seja enredado pelas garras de Satanás.
fale, alerte, avise, para que aquela vida possa permanecer na presença do Senhor, porque Ele é justo. Deus não está falando do ímpio agora, está falando do justo que tropeça. Porque a palavra do nosso Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que essas vidas permaneçam firmes na presença do Senhor. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Olha que visão, olha que momento que Ezequiel estava tendo com Deus. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei com que sua língua se apegue ao seu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Há momento que Deus nos faz calar. Há momento que Deus diz: ó, cala-te. Mesmo você sendo um atalaia, Deus diz: ó, agora é hora de fechar a boca, de calar. Espera. Na hora que eu te orientar, na hora que eu autorizar, você fale. Assim aconteceu com Ezequiel, porque o povo estava transgredindo, o povo estava longe de Deus, o povo estava cometendo os erros e os pecados. E olha o que diz o texto: mas quando eu falar contigo, olha, a responsabilidade é essa. Falar quando Deus mandar, falar quando Deus autorizar. Falar quando você tiver plena certeza e convicção que Deus está usando a tua boca. Não falar aleatoriamente, não falar o que o teu coração deseja falar. Porque tem muitos que se dizem profetas atalaias, que falam o que o seu coração deseja falar. Não, tem que ter certeza de que Deus está usando a tua boca, para não entrar no erro, na transgressão e falar o que Deus não falou. Tome cuidado com isso. Mas quando eu falar contigo e abrir a tua boca, lhes dirás: assim diz o Senhor. Então a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Quando Deus usar a nossa boca, não somos nós que estamos falando, somos somente um instrumento nas mãos de Deus. Quem vai falar pela nossa boca é o Deus Todo-Poderoso. Então a responsabilidade é muito grande, irmão. Irmã, a responsabilidade é muito grande. Está entendendo? Muito grande. E tem muitos aí, até na internet, falando que Deus não falou, dizendo assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. A responsabilidade será muito grande e será cobrado da mão daqueles que estão levando o nome de Deus em vão, falando coisas aleatoriamente, coisas sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado para que isto não aconteça. Mas quando eu falar contigo, abrir a tua boca, lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe. Porque casa rebelde são eles. Então é o seguinte, meu irmão. A gente fala o amor de Deus, a gente fala o que Deus quer falar e repreender seu povo. Ouça quem quer ouvir. Deixe de ouvir quem quer deixar de ouvir. Mas aquela responsabilidade não estará mais em nossas mãos. Fale a palavra de Deus, oriente. Tente salvar aquele teu irmão, aquele teu amigo do erro que está cometendo. Tente salvar, fale. Se ele ouvir, glória a Deus. Se haver arrependimento, louvado seja o Senhor. Mas se ele não ouvir, não atender, meus sentimentos a ele, mas pelo menos aquele sangue não estará nas tuas mãos. Recebeu esta palavra? Essa palavra é de Deus para o teu coração neste momento. Glorificado seja o Senhor. Deus
Eu creio nisso, levantará atalaias em nosso meio. Deus levantará atalaias para que preguem ainda mais a palavra do Senhor, para que anunciem ao povo o seu erro, para que anunciem ao povo a degradação da sua vida espiritual, para que haja conserto, para que haja arrependimento e que eles voltem para o Senhor. E aqueles que não voltarem, nunca poderão dizer: nós não fomos avisados, nós não fomos alertados. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos, fale com Deus. Querido Deus e amado Pai, elevo a Ti neste momento esta palavra de oração. Peço, Senhor, neste momento a Tua bênção e, como disse a Tua palavra, que possamos ser atalaias na casa de Israel, atalaias na casa do Senhor. Que possamos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos, mas instrumentos que tenham a responsabilidade, que tenham temor, que realmente, Senhor querido, possam, Senhor amado, alertar o povo dos seus erros, mas que possam, Senhor amado, falar em nome do Senhor e pelo Senhor, mas falar o que o Senhor colocar em nossas bocas. Senhor querido, Senhor amado, quantos que falam assim, diz o Senhor, mas o Senhor não falou nada. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, do mundo, de todos os países, ó Pai. Nós temos visto a degradação, nós temos visto o mal que está acontecendo. E muitas das coisas que estão acontecendo ao homem é fruto das suas ações, é o retorno daquilo que fizeram. Senhor querido, Senhor amado, tenha misericórdia da nação, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia, Senhor querido, daqueles que estão trilhando caminhos errados e estão se distanciando da Tua presença. Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os Teus filhos, guarda as Tuas filhas, Senhor. Que todos possam voltar para a Tua presença, que todos possam, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor amado, Senhor querido, e possam, Senhor amado, com o coração arrependido, novamente te servir e te servir, Senhor amado, melhor. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. A maior enfermidade que a humanidade está vivendo hoje não é o coronavírus, é a enfermidade da alma, é a enfermidade, Senhor, das consequências do pecado, é as consequências do erro. E eu te peço, ó Pai querido, neste momento, a Tua bênção. E eu te peço neste momento que o Senhor possa guardar e proteger cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.